né? Então, esse curso é o curso de interlocução e mediação de atividades educomunicativas para professores de ensino básico, que vai ser oferecido entre hoje e amanhã, né? Mas que vai ser oferecido também de uma outra forma a partir do dia 17. Por isso que eu coloquei os links das bibliotecas, porque elas é que vão divulgar esse novo oferecimento, certo? Quais são os objetivos dessa nossa primeira aula? Então, nossa primeira aula, a gente vai tratar de conceitos e a principal premissa da educomunicação. Nós vamos falar um pouquinho sobre o potencial da educomunicação no ensino formal, e aí a gente vai dar uma pincelada, né, sobre esse ensino formal que entre 2020 e 2021 é um ensino remoto emergencial, misturado com ensino de transição, misturado com ensino pós-pandemia. E a gente vai terminar essa nossa primeira parte, né, da nossa primeira aula, com uma provocação. Certo? Tudo bem aí? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo ouvir? Questionado. Daqui a pouco a Rose chega e ela vai me ajudar um pouquinho. Muito bem. Então, os objetivos da nossa aula, a gente já declarou, né? Aí a gente vai passar para, efetivamente, a introdução. Bom, o contexto educacional aqui brasileiro, né, ele tem muitas nuances e requer dos profissionais da educação uma formação cada vez mais atualizada, né? E essa cobrança é bastante complicada para a gente que é professor, né? A gente está sempre atualizado, fazendo curso, fazendo formações, isso é bastante desgastante. Mas essa é a nossa realidade, né? E é isso, ainda é agravado porque as concepções e metodologias, elas também vão se aprimorando, né? Junto com as tecnologias, com as redes sociais, com as mídias, e também com as expectativas dos alunos, né? Então, a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que ir andando aí conforme esse trajeto, né? Compreender as relações educacionais é parte importante desse processo, né? Que é um processo que também envolve um autodesenvolvimento, né? Uma autoconscientização e também um certo protagonismo nosso, né? Como professores, em relação ao nosso ofício, né? Aqui eu trouxe esse slide, né, falando sobre essa relação professor-aluno, né? A gente encontra na literatura esse termo, professor-aluno, mas hoje, né, existem alguns autores que questionam esse termo aluno e troca aí pela palavra estudante, né? Mas, de qualquer forma, essa relação, o que a gente quer dizer com isso é que essa relação, ao longo da história da educação, é uma relação hierárquica bastante verticalizada, que significa o quê? Que o aluno, né, é aquela tábula rasa, né, que o professor vai depositar conhecimentos, né, ou então o professor vai transmitir conhecimentos para esse aluno, né. Então, esses são termos, né, que dão uma certa evidência, né, de que quando a gente está falando dessa relação professor-aluno ou professor-estudante, nós estamos tratando aí dessa relação hierárquica verticalizada, né, como professor, como docente, sendo o detentor do conhecimento. Porém, né, não só em função do século XXI, mas agravado aí pela pandemia, né, que nos obrigou aí rapidamente a essa atualização midiática, informacional e comunicacional. Então, essa relação bastante verticalizada, ela passa a ser um tanto quanto questionada, né? E aí, como que seria, né, uma outra forma de relação entre professor-aluno, professor-estudante? Uma forma de relação hierárquica horizontalizada, onde é possível haver trocas de saberes, porque nessa relação horizontalizada, o aluno ele tem seu próprio repertório, tem seus conhecimentos, ainda mais conhecimentos informacionais, conhecimentos tecnológicos e midiáticos, às vezes muito mais assertivos e atualizados do que o próprio professor. Então, ele tem saberes a trocar, né? E aí, né, essa relação hierárquica verticalizada, ela passa a ser muito mais questionada. E eu acredito, né, que todos nós que passamos aí por esse 1 ano e meio, quase 2 anos
de ensino remoto emergencial em todos os níveis de ensino, passamos aí por essa questão de ter que sair, né, dessa nossa recorrente hierarquização verticalizada para um outro tipo de relação mais horizontalizada, mais aberta, utilizando aí as mídias e as tecnologias. Nessa relação horizontalizada, o professor e o aluno, eles são protagonistas, né? Cada um da sua forma, né? E não mais alunos são coadjuvantes, né? E para o estudante, né, essa relação verticalizada, ela representa uma barreira, né? E que traz também para o professor uma carga muito pesada, né? Uma carga bastante pesada em relação à questão de sua atuação. Por que essa carga pesada? Porque ele se torna obrigado a ser o detentor do saber, né? E isso já não é mais tão possível, né? Ao ponto de que, como os alunos estão nas suas mãos, né? O celular, no qual eles podem, a qualquer momento, checar as informações ou esse conhecimento que o professor está passando em uma certa celeridade, né? E questionar o aluno, essa celeridade das informações, essa celeridade aí da que as mídias trazem, né? Vão causar, de fato, grande desconforto a esse professor que se intitulou transmissor do conhecimento ou detentor de um saber completamente universal, concretizado e cristalizado. E essa manutenção rígida de postura hierárquica verticalizada, né, compromete aí seu próprio desenvolvimento e seu próprio aprimoramento do ofício como professor, né? Então, a área de comunicação, ela vem nesse sentido, questionar essa relação hierárquica verticalizada, né, e fundamentar um pouco mais como transformar essa relação hierárquica verticalizada em uma relação mais horizontal, mais aberta, no qual as opiniões, no qual o conhecimento ele é trocado, ele é mediado e ele é de certa forma, compartilhado, tá? Uma forma mais saudável, né? Porque não fica a carga toda, né? Desse ensino e desses, muitas vezes, dos problemas que esse ensino tem, né? Nas costas do professor, certo? Com essas ressalvas, né? A educomunicação como prática questiona o modelo de comunicação na escola, porque o modelo de comunicação na escola também é verticalizado, né? Centralizador, unilateral e sequenciado, no qual o professor, unicamente ele, é que desenvolve aí toda essa parte do ensino e da aprendizagem. Então, não é uma tarefa fácil, né? Trocar, né, esse costume, essa relação que a gente já tem, né, historicamente estabelecida, né, dentro da história da nossa educação, por essa outra forma, né, de se relacionar com os alunos. Então, por esse motivo, né, a gente gosta bastante desse questionamento que o Martim Barbeiro e o Soares, Cismar Soares, eles fazem, né? A educomunicação, na prática, ela é diálogo, ela é interlocução. E, na verdade, ela não só questiona tudo isso, mas ela questiona não só a comunicação, mas ela questiona esses modelos hierárquicos verticalizados pré-estabelecidos. Então, nessa sequência, né, a gente passa, de fato, aí para algumas definições, alguns conceitos de educomunicação que são utilizados aqui no Brasil. Então, um dos grandes pesquisadores da educomunicação é o professor Ismar Soares, da USP, né? Ele foi um dos primeiros que começou a fazer investigações a respeito disso aqui no país, né? Então, muitos dos textos sobre educomunicação que estão disponíveis na internet, né, sejam em repositórios acadêmicos, ou nem tanto, né, saem aí das ideias do professor Ismar Soares.
E por isso a gente gosta bastante desse primeiro conceito dele, né, que está aqui no slide, que sugere, né, que as práticas educomunicacionais são ações voltadas, né, ao planejamento e implementação de práticas que são destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e criativos em espaços educativos. Então, essas ações que envolvem o planejamento, né, envolvem um planejamento não só em relação ao espaço educativo que a gente está acostumado, né, aquele espaço educativo geográfico, presencial, mas também de um ambiente, vamos trocar a palavra espaço por ambiente, um ambiente que é físico, mas ele também é digital, e que ele também é um ambiente social, no qual é possível as pessoas interagirem de forma menos hierarquizada verticalmente e mais horizontalmente, né? Uma comunicação mais aberta, mais criativa, onde é possível trocas dentro dessa relação que a gente começou a falar sobre ela, que é a relação professor-estudantes, professor-alunos, né? A gente também gosta bastante dessa outra definição de educomunicação, que vem de Silva e Messa, né? Eles trazem o seguinte, eles trazem que, em outras palavras, né, ambientes nos quais haja interação real entre produtores, receptores e partilhadores do conhecimento são ambientes aí que estão voltados a práticas educomunicativas, certo? E isso é bastante interessante, porque a educomunicação não é só utilizar as tecnologias de informação e comunicação, as tecnologias, as mídias, as redes sociais. É muito mais do que isso, né? É colocar essas mídias, essas tecnologias, como um aporte, como uma ilustração, como uma forma de questionamento, uma forma de crítica, né, dentro desse processo educativo, né, formal do qual a gente está falando. Porque, né, essa educomunicação ela exige algumas outras habilidades e competências aí desse professor, né? Exige aí que o professor tenha habilidades relacionais, né, de interlocução e de mediação, que nesse nosso curso, a mediação vai ser considerada tecnologia leve. Mas o que é isso, tecnologia leve? A gente está acostumado a pensar que quando a gente está falando em tecnologia, a gente está sempre, né, achando que são equipamentos extremamente né? Aparatos tecnológicos de última geração, tudo bem, isso também está dentro da tecnologia, mas existem recursos, né, que estão disponíveis, que são abertos, que são gratuitos, que estão ao alcance dos é um desses recursos e que é por isso considerada tecnologia leve. Desculpa, na próxima aula, amanhã, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse conceito de tecnologia leve e mediação, certo? Então, guardem um pouquinho a curiosidade para amanhã. Bom, a compreensão dessas 4 peças que a gente mencionou, que seria o conceito, né, sobre os sistemas educomunicativos do professor Ismar Soares, a ideia de produtores, a ideia de oferecedores do Messa, e também, né, o uso das tecnologias, assim como a questão que a gente colocou sobre a relação dos professores, ou seja, a compreensão dessas 4 peças é importante para que o docente possa planejar e desenvolver práticas educomunicativas em suas aulas, com os recursos tecnológicos midiáticos, né, informacionais e outros, né, que ele tem em suas mãos, que estejam disponíveis, certo? Bom, as práticas educomunicativas, gente, elas abrem espaço para o diálogo, para a interlocução, para as trocas de conhecimentos, as trocas de saberes, para novas formas de expressão e criação, e envolvem as múltiplas linguagens, né, que são disponibilizadas aí pelas mídias. E com isso, outras possibilidades de se ensinar e de se aprender, né? E aí, gente, nós temos alguns benefícios, né,
em relação a essas práticas educomunicativas, porque ela cria uma aproximação entre os professores e os alunos, né? Oportuniza uma relação de ensino e aprendizagem mais crítica e reflexiva e estimula a corresponsabilidade e o protagonismo, não só do aluno, mas também do professor. Então, isso é algo bastante interessante que tem a ver com a ideia aí do ofício do professor, né? Então, a próprio uso das práticas educomunicativas pelo professor, a gente estava aí desenvolvendo toda uma produção, todo o material didático, todas as aulas em formato de ensino remoto emergencial, e ainda agora, né, em formato híbrido, e depois em formato que a gente não sabe qual será, né, presencial, mas será que nós voltaremos àquela presencialidade anterior à pandemia, né? Então fica aí uma questão, né? Muito bem, continuando. Então, essas práticas educomunicativas, elas abrem espaço para conexões variadas, né? E abre espaço para disciplinaridade, abre espaço para o compartilhamento de novos conhecimentos em vários níveis, né? E aí, isso é algo bastante assustador, né? Porque vai depender muito, né, dessa boa mediação, dessa boa relação, das habilidades relacionais por aí, mediando essa relação professor-estudantes, professor-alunos. Né? As educomunicativas, né, requerem aí do professor múltiplas habilidades, competências e conhecimentos para a sua realização. O trabalho com a perspectiva interdisciplinar minimamente permitindo a apropriação para além dos conteúdos específicos. E o que é, de certa forma, bom, mas causa uma certa tensão, né? A exigência aí, né, desse direcionamento para uma formação integral dos alunos. Então, não basta apenas você disponibilizar aquele conteúdo específico, né, que você está acostumado, né, que estava acostumado, mas você tem que disponibilizar outros conteúdos que estão muito além, né, daqueles conteúdos específicos dos quais você estava preparado. E isso ficou bastante evidenciado aí durante aí esse ensino remoto emergencial que todos nós, de alguma forma, participamos como professores, né? Dessa angústia aí do ensino remoto emergencial, também conhecido como ERE internacionalmente. Bom, tudo isso, né, leva a um espaço que não é mais aquele espaço material, concreto, cristalizado que a gente está acostumado, mas é um espaço que está em constante transformação. É um espaço de agir que é coletivo, né, e voltado essencialmente para a cidadania, além da lógica do mercado. Isso é uma das premissas da educomunicação, né? E demandando, então, que o professor educomunicador adquira essa postura diferenciada em relação à sua relação educativa diante aí dos seus alunos. Novamente reforçando, né, a busca de conhecimentos sistematizados, a atualização sobre estratégias de comunicação e mediação para seu próprio enriquecimento como profissional da docência são técnicas, são instrumentos, são recursos aí que não tem como a gente sair disso, né? Se a gente estiver aí disponibilizando ensino remoto, sim, nós vamos ter que ter tudo isso. Se nós estivermos dentro do ensino híbrido, nós vamos ter que ter esse jogo de cintura, né, de estar compartilhando o presencial com os alunos físicos presenciais numa sala de aula física, né, geográfica, né, e ao mesmo tempo tendo essa ginga, né, para compartilhar essa mesma aula presencial ao mesmo tempo com quem está online. E isso não é uma tarefa muito simples, exige a busca de conhecimentos sistematizados sobre essa área. Muito bem. Ainda seguindo Ismar Soares, né? Esse é o ponto bom da educomunicação e desse upgrade aí de conhecimentos
midiáticos e tecnológicos do professor. Então, as aulas partem de ver semelhanças das aproximações e distanciamentos. E, por excelência, uma área de transdiscursividade, multidisciplinar e pluricultural. Na aula de amanhã, né, a primeira aula de amanhã, na terceira aula, nós vamos ver na prática, né, essa ideia da transdiscursividade, tá? É quando, né, a gente oferta para o aluno não somente um material que a gente está aqui, mas outras opções que ele pode ter, né, para complementar esse seu conhecimento a partir das mídias e a partir mesmo, até mesmo do ensino informal, tá? Muito bem. Uma outra fala do Soares sobre as aulas, né, é algo que a gente precisa também pensar e refletir sobre, né? As aulas deixam de ser apenas um objeto a ser investigado pelas pesquisas educacionais, mas elas passam a ser um campo de relação de saberes, né? E entre saberes, né? Já que nós estamos falando naquela dimensão, né, hierárquica, horizontalizada da relação professor-aluno. E a aula passa a ser um espaço de questionamento, de busca de conhecimento e de construção, né? Um espaço de ação, ações e experiências que levam a saberes, uma das tantas singularidades da educomunicação, que ela se constitui justamente das relações múltiplas que ela vai propiciar. E, novamente, a gente volta naquela imagem, né, das conexões. Então, as conexões elas vão se interconectando, os saberes, as ideias, e isso vai gerar algo que tangencia o que a gente pode entender como criatividade, inovação, novas formas de trazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer, né? E a gente também vai ver algo amanhã, né? Aprofundando aí em programas que a gente está totalmente acostumado a utilizar e que a gente nunca foi além daquele nosso feijãozinho com arroz, né? Então a gente vai ver essas possibilidades aqui que o Ismar está falando, né? Das relações múltiplas que essas aulas podem se tornar, tá? Bom, nós temos, né, dentro aí da educação, nós temos a premissa, né, freiriana, né, da importância, né, da premência, né, de que a educação, o processo de formação, né, possa ocasionar a transformação do indivíduo, a transformação de um coletivo, enfim, a transformação social. Então, quando uma prática educativa, né, ela se efetiva, né, ela só se efetiva com uma relação dialógica entre os indivíduos, entre os sujeitos educacionais. E essa relação aberta, com trocas capazes de desencadear um processo, né, um processo que pode começar com a transformação do indivíduo, né, e que isso pode acontecer independentemente do uso, né, de recursos pedagógicos, meios tecnológicos avançadíssimos, caros e midiáticos, né? Pode acontecer aí com as próprias habilidades que o professor tem, né, em sua bagagem, em seu repertório, suas habilidades relacionais. Lembrando, né, que aqui no nosso curso, essas habilidades relacionais estão muito relacionadas aí com as técnicas, né, de mediação. Então, essa premissa da educação não é tão diferente da premissa da educomunicação, né? Então, a principal premissa da educomunicação é a transformação social, né? Iniciando aí no indivíduo, passando pelo coletivo, e aí, né, com o tempo, né, essa transformação social também. Isso só vai ocorrer, né, se houver esse diálogo aberto, essa troca de conhecimentos, né, que permite aí que os alunos se percebam como sujeitos construídos historicamente e que suas histórias de vida, seus repertórios, são todos importantes, né? E que também, de certa forma, são reflexos das várias mudanças ocorridas na sociedade. Então, essa sincronia, né, com o nosso tempo é bastante importante e é fundamental para que se desencadeie, né, essa transformação
mesmo que ela se inicie aí como uma transformação de âmbito pessoal do aluno. As mídias e as tecnologias têm também um papel nessas transformações, por serem registros a curto, médio e longo prazo do modo de pensar e agir do ser humano, e que podem ser recursos mediadores desse processo de formação cidadã. Nós vamos passar agora para uma outra parte da nossa aula, né, que é sobre o potencial de uso das práticas educomunicativas na educação formal, não formal e informal. E aqui tem a estrelinha, né, do não formal, porque tem bastante a ver com esse projeto nosso que é desenvolvido aí com ambientes não formais, que são as bibliotecas e também os museus e centros de memória, né, já que esse projeto ele só está sendo possível de ser realizado em função dessa parceria e desse apoio, né, dessas instituições, desses órgãos aí, que são considerados como educação não formal. Então, eu vou trazer alguns autores que vão ajudar a gente a entender melhor esses conceitos de educação formal, não formal e informal. Um deles é o Gon, né? O Gon, ele traz como educação formal os ambientes normatizados, né? Onde existem regras, onde existem prescrições e padrões comportamentais definidos previamente. Em outras palavras, a educação formal ela está bastante relacionada aí aos ambientes educacionais onde existe um currículo prescrito, onde existem leis e normas educacionais, políticas educacionais que tomam, que direcionam, né, e embasam aí essa educação de uma forma geral, uma forma mais, vamos colocar assim, uma forma generalizada, né, em termos de países, né? Vamos colocar assim, em relação às prescrições, o currículo prescrito, né? Hoje a gente tem como base, né, a Base Nacional Comum Curricular. Então, todas as instituições que seguem, né, essa norma, essa prescrição, a gente colocaria aí dentro dessa educação formal, tá? A educação não formal, segundo Bon, ela ocorre em ambientes e situações interativos, construídos coletivamente segundo diretrizes de dados grupos, onde a participação dos indivíduos é optativa, né? Mas ela também poderá ocorrer por força de circunstâncias da história de cada um. Há nessa educação não formal uma intencionalidade na ação, um ato de participar, de aprender, de transmitir e trocar saberes. É mais ou menos a dinâmica que ocorre quando a gente se utiliza aí dos serviços das bibliotecas, né? As bibliotecas, elas, além de ter o produto livro, né, que a gente pode trocar, que a gente pode buscar, que a gente pode retirar, né? As bibliotecas, elas disponibilizam vários serviços. Se vocês entrarem lá nos links que eu coloquei aí no chat, vocês vão ver a quantidade de serviços gratuitos que tanto a biblioteca da FCT, daqui de Prudente, como da FCAV, disponibilizam aí para quem acessa aí os sites, né? E assim também o museu e centro de memória, tá? Então, são os exemplos aí que a gente está trazendo como ambientes não formais de ensino. Já a educação informal é a das mídias, é das tecnologias, mas também uma conversa, vamos colocar assim, entre vizinhos, uma conversa que é estabelecida aí num trajeto de ônibus, né? São todas essas informações, esse conhecimento, né, originado aí espontaneamente de relações sociais que se desenvolvem, né, segundo gostos, preferências, situações ou mesmo pertencimentos herdados. Então a gente coloca dentro dessa educação informal as mídias, as tecnologias, né, mas também as rodas de conversa, né, essas tradições familiares, ou mesmo, né, essas possíveis conversas, né, que a gente estabelece aí com nossos amigos, os nossos conhecidos e as pessoas com as quais a gente convive diariamente. Uma outra definição sobre educação formal e não formal que a gente coloca aqui é a de Gadot. E ela é interessante porque ela esclarece, né, um pouco melhor as características desses ambientes, né? Então, nós temos a educação formal,
que tem os objetivos claros e específicos, né, que a gente mencionou, a BNCC, né, e é representada principalmente pelas escolas e universidades, que são instituições formais. Ela depende de uma diretriz educacional, com estruturas hierárquicas e burocráticas determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores. E já a educação não formal, a das bibliotecas, a dos museus, dos clubes, dos zoológicos e outras possíveis, né? Ela é mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática. Os programas desse tipo de educação não necessariamente devem ou querem seguir o sistema sequencial e hierárquico, né? E eles têm aí uma duração que é variável e podem ou não conceder certificados de aprendizagem. Devido à pandemia, houve uma intensificação do uso das mídias e tecnologias, né? Por quê? Porque era essa única forma da gente continuar, né, trabalhando aí como professores. E esse ensino remoto emergencial que se estabeleceu, né, potencializou ainda mais a premência do docente em conhecer melhor o que estava disponível para ele, em termos de mídias, em termos de tecnologias, e também da sua aplicação como recursos educacionais. E aí eu volto aqui, né, na questão da educação não formal e da educação informal. Então, quantas vezes nós não consultamos, né, as bibliotecas que estão com materiais disponíveis online, ou ainda, em outras palavras, os repositórios, né? Ah, eu nunca consultei repositório. Tudo bem, pode até não ter consultado algum repositório acadêmico, mas normalmente a gente acaba recorrendo aí ao Google acadêmico, né? Então, ele é um repositório. Ele é um repositório de educação não formal, o Google acadêmico, e informal, o Google normal, que a gente trabalha, né, que está sempre, que eu vi nas pesquisas que foram feitas na inscrição, que vocês usam, né, diariamente, às vezes 4 vezes ao dia, né? Não só para resolver problemas do trabalho, mas também como entretenimento e diversão, né? E isso é o que a gente está imerso hoje, a gente não tem como sair disso, né? Muito bem. Porém, né, embora tenham todas essas particularidades positivas em relação ao uso das tecnologias, né, houve também um acesso discrepante, né, a essas tecnologias dentro da sociedade brasileira. Então, nós temos aí problemas de acesso aos equipamentos, aos mobiles, né, problemas de acesso tanto dos alunos quanto também dos professores, né, o acesso discrepante ao Wi-Fi. Então, tudo isso, a pandemia evidenciou esses aspectos positivos, mas também evidenciou essa lista de aspectos negativos que estão nesses slides, né? A questão da defasagem tecnológica das metodologias de ensino aqui no Brasil, as mazelas das políticas públicas nacionais, das redes de ensino, das unidades escolares e dos estudantes, e também, né, em especial, dos professores. Muitos, né, de nós, né, despreparados em termos de manuseio, domínio dessas ferramentas e das técnicas de interlocução e mediação para o uso de mídias e tecnologias. Então, gente, com esse fechamento dos ambientes educacionais presenciais, formais, né, as tecnologias acessíveis de domínio aberto e gratuitas foram o que a gente trabalhou, que a gente pôde usar, né? Então, desde as bases de dados, os programas, as plataformas, os aplicativos, as redes sociais, até a mediação, o letramento informacional e midiático e a educação informal, ganhando assim um destaque importante aí para que a gente pudesse dar continuidade aí a essa forma, né, que a gente conseguiu encontrar aí de ensino remoto emergencial. Ensino remoto emergencial não é educação à distância, tá? A educação à distância tem toda uma organização, tem todo um planejamento, tem materiais que são produzidos especialmente para esse tipo de oferecimento educacional, e assim como tem legislações específicas que regulam a educação à distância. O que a gente fez nesse 1 ano e meio foi esse ensino remoto emergencial, né, que a gente conseguiu fazer aí do jeito que deu, de uma forma bastante improvisada, dependendo aí das redes da onde a gente
está vinculado, né? Eu coloquei aqui esse asterístico no letramento informacional, porque hoje ainda a Rose vai explorar um pouco mais sobre o letramento informacional, tá? E aí, a gente vai encerrando aqui, né, com uma provocação, tá?